Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje nós iremos falar sobre o livro A Zona Morta. Eu vou começar o vídeo pedindo para vocês não esquecerem de dar o like, seguir se você estiver gostando do canal, indicar para os amigos e também não esquecer de me seguir nas redes sociais. Se por acaso vocês gostarem da resenha desse livro, tem um link aqui também da Amazon na descrição para adquirir o livro. A Zona Morta é o quinto livro do Stephen King e foi escrito em 1979, mas exatamente em agosto de 1979. Então, no Brasil, ele foi divulgado por várias editoras, e sendo as últimas a editora Objetiva, que é esse que eu tenho aqui, de 2007, mas hoje você pode encontrar pela Suma de Letras. Essa aqui é uma obra, assim, de uma história bastante simples, mas é nos detalhes que a gente vê o quão bem feito que ela foi escrita. Por quê? Temos, então, como personagem principal o John Smith. O John Smith, ele mora em Chester Mills, é professor de inglês, tem uma namorada e uma vida social. E é com base nisso, nessa primeira descrição, que a gente vê que trata-se de uma história de uma pessoa extremamente comum que vai lidar, que vai se deparar com fatos extraordinários e que irá mudar a vida dele. Por que eu digo isso? Primeiro, John Smith é uma pessoa que tem um único sobrenome e John, que é o nome principal dele, né, o primeiro nome, extremamente comum. Então mostra que ele é mais um na multidão. Chester Mills é uma cidade pacata, uma cidade comum. E ele é professor. Professor é uma profissão simples, desvalorizada e que as pessoas não dão aquela importância que realmente merece. Mas é quando descreve ele, que é um professor de inglês na escola em Chester Mills, é a partir daí que a gente vê que ele é uma pessoa muito boa. Porque primeiro, para ser professor, você tem que ser um santo, né? Mas ele é um professor de inglês numa sala de adolescentes, onde até o adolescente mais inconsequente, mais baguncento, ele fica paradinho escutando a aula dele. Ou seja, ele é uma pessoa muito boa. E quais serão suas atitudes daqui pra frente? Acontece que, infelizmente, um dia ele sofre um acidente quase fatal, que acaba provocando uma hemorragia subdural, ou seja, o seu cérebro simplesmente está mergulhado em sangue. Ele sofre uma cirurgia, mas ele não acorda. Ele fica 4 anos e meio em coma. Imagina o que significa isso na vida de uma pessoa. Imagina você dormir e de repente descobrir que você dormiu 4 anos e meio. Imagina a sua reação. Então, realmente ele ficou chocado. É uma das partes que eu gosto muito da leitura, porque o Stephen King ele consegue descrever essas emoções. Mas o bom é que ao mesmo tempo que ele tá lá parado dormindo, o Stephen King ele relata o que vai acontecendo no período no mundo e com as pessoas que rodeiam John Smith. Ou seja, a vida dele para ele tá parada, mas para as pessoas não. Ele acorda 4 anos e meio depois, então, de coma. E uma coisa assim que eu tenho que abrir já um parênteses agora, é que no livro, na orelhinha aqui do livro, fala que é 5 anos, o filme fala que é 5 anos, diversos lugares falam que é 5 anos, mas não. Ele dormiu 4 anos e meio. Pelo menos aqui na tradução do Mário Molina, aqui na Objetiva, é 4 anos e meio. Então, ele acorda, ele fica extremamente chocado por aquela situação, e tem que ver que vai ter que recomeçar a vida dele do zero. A sua vida social, do zero, e sua vida também física do zero. Por que eu falo isso? Porque ele não é nenhum personagem do Kill Bill que ficou em coma e que de repente acordou, fez uns movimentos lá e já sai andando pronto pra lutar. Não. Ele simplesmente ele é um inválido. Porque uma vez que ele ficou em coma, o seu corpo debilitou. Então, ele tem que encarar duas coisas, como eu falei pra vocês. Primeiro, que passou 4 anos e meio, ele dormiu. E o segundo impacto, que é muito grande também, que ele vai passar uma longa temporada no hospital. E uma temporada já de sofrimento. Só porque não basta isso. Acontece que ele já de primeira, ele lida com uma nova questão moral. Eu falo moral, porque vai ser uma coisa bem relevante na vida dele, que são esses poderes. Ele já acorda com esse poder. Agora aqui, gente, eu tenho que dar uma pausa, respirar fundo, porque eu vou fazer uma crítica na escrita do meu autor predileto. Mas eu tenho que falar pra vocês aqui, e não é um grande spoiler, pode ficar tranquilo, é apenas uma coisa que eu achei que precisava ter falado, mas o Stephen King, não sei porquê, ele não quis escrever. É a segunda vez que eu leio esse livro, e eu não lembrava da reação dele ao acordar e ter os poderes. Então eu já comecei lendo o livro nessa expectativa de chegar nessa parte. Na primeira premonição, ele simplesmente não sente nada, não fala nada. Tipo, vai acontecer isso e pronto, acabou. Na realidade, eu acredito que o autor quis dar mais ênfase, que ele estava mais preocupado
pelo fato de ter parado um tempo e também da longa recuperação dolorosa que estaria na frente dele, do que um poder que depois ele ia preocupar em lidar com isso. Mas ficou faltando, gente. Eu acredito que ficou faltando. Se você concorda comigo, comenta aí. Mas é uma coisa que eu acho que poderia ter trabalhado um pouquinho melhor. Como eu disse, tem esse novo aspecto na vida dele, esse poder fenomenal, que podemos chamar ele de médium. Ele é uma mãe de Ná, vamos dizer assim. Só os velhos entenderam a piada. Então ele ficou muito famoso, é procurado, requisitado a todo momento, mas ele prefere tentar levar uma vida comum. Como personagem principal, ele opta por esse estilo de vida, para a leitura não ficar muito chata, o Stephen King, então ele começa a trabalhar outros dois personagens muito importantes, que é o estripador de Castle Rock, e também um outro personagem que vai ser fundamental na obra, que é o Greg Stilson. Esses dois personagens, eles vão se desenvolvendo paralelamente, e lógico que chega um momento que o John Smith vai chocar com esses dois personagens. Ocorre que quando ele encontra o Greg Stilson, ele simplesmente começa a ter uma premonição e fica obcecado por ele. E é a partir dessa nova obsessão, dessa descoberta, que o livro começa a ficar extremamente interessante. E vai lá eu, de novo, abrir um outro parênteses. Por quê? Quando o Stephen King relata, descreve o Greg Stilson, começa da vida dele do início até virar um grande político. O Stephen King, ele descreve o Greg Stilson de uma forma caricatural. E para falar a verdade, ele tem uma nova previsão do futuro. Para falar a verdade, é a segunda previsão dele. Por quê? A primeira é a dança da morte, que ele descreveu uma doença que acabou fulminando a humanidade inteira, assim, quase, né? Toda a humanidade. E hoje a gente já está lidando com o coronavírus. E pela segunda vez, ele fala do político de uma forma que você pensa assim, não, isso é impossível de existir uma pessoa assim. Mas a gente está vivendo uma realidade, tanto nacional como internacional, de pessoas que são descritas desse jeitinho. Você pensa que é impossível de existir e elas existem. Por que eu falo isso? O Greg Stilson, ele é tão louco, ele tem uma, vamos dizer assim, a forma dele vestir, a forma dele falar, os atos são tão engraçados, são tão espalhafatosos, que a gente acaba identificando com alguns políticos aqui, e as pessoas, elas votam nele do mesmo jeito. Ele começa a fazer a fama em cima dessa palhaçada toda, vamos dizer assim. E vendo isso, o Stephen King mostra por que as pessoas resolvem votar nele. Isso me deu uma perspectiva nova da nossa realidade também. Porque eu pensava, sinceramente, que as pessoas votavam em determinadas pessoas, políticos, por ignorância ou por serem fáceis de ser levadas com a malícia da fala da pessoa. Mas não, as pessoas aqui, que eu acredito que pode acontecer também na nossa realidade, elas são cientes de tudo que rodeia, de tudo que está acontecendo, mas eles votam por um outro motivo, que eu acredito também que é um dos motivos que acontece aqui, tanto no Brasil como no exterior, mas que não justifica. Já vou explicando isso. Mas, fechando parênteses aí e continuando, o John Smith, ele tem uma visão do futuro com Greg Stilson, ele fica totalmente abalado, ele fica obcecado e a trama aqui do livro muda totalmente. A história, ela fica muito mais tensa até que chega nesse final, que eu não vou contar, lógico, porque vocês vão ter que ler o livro. Mas eu não vou encerrar a resenha do livro aqui apenas falando sobre a história, não. Eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades do livro. Quem é fã do Stephen King sabe que ele costuma colocar alguns personagens, algumas cidades de outras histórias famosas. E sim, temos esses fatos aqui. Primeiro, a gente vai encontrar eles falando sobre o Cujo, que é o nosso famoso cachorrinho. Fala também, como eu já disse, sobre Castle Rock, que é uma das cidades mais famosas das obras do Stephen King. É citado a cidade de Jerusalém Lot, que eu fiz até resenha desse livro, que é Salem, ou A Hora do Vampiro. E para quem leu a obra da Torre Negra, um dos volumes, o Robô Nigel, lê, né, um momento lá, a Zona Morta. Não está referindo necessariamente ao livro, mas está referindo ao termo a Zona Morta. Só explicando um pouquinho a questão de curiosidade, o que seria a Zona Morta? Ela é amplamente explicada aqui no livro, até de uma forma correta, mas chega um momento que eles começam a fantasiar, lógico, mas já explicando para vocês que antigamente as pessoas acreditavam que a gente só usava 10% do cérebro humano e que o dia que a gente usasse o 100% iríamos nos tornar seres humanos extremamente inteligentes, o que foge à realidade. Hoje já foi comprovado que nós, seres humanos, somos limitados mesmo e que usamos 100% da nossa inteligência. Então tô falando isso mesmo só a título de curiosidade. Agora,
um recadinho para os leitores preguiçosos. Tem aquelas pessoas que falam assim, nossa, tô vendo isso aqui, tem mais de 500 páginas, deixa eu ver. Não tem 500 páginas. Tá muito grosso, eu acho que eu não vou ler o livro, mas eu gostei da história, então vou ver o filme. Gente, não faça isso. Primeiro, porque o filme, o final dele, ele mistura o que realmente contém no livro, mas põe uma forma tão bizarra, limita tanta inteligência de John Smith, que ele parece um bobão no final. Entendeu? Ele fica extremamente ridículo. Eu fiquei com muita raiva do final. Porque ao assistir o filme, eu coloquei minha mente no ano que ele foi filmado. Ele foi filmado em 1983, com o nome A Hora da Zona Morta. Então eu coloquei minha mente lá nessa época, com a limitação da tecnologia e tudo mais, mas lógico, eu prestei muita atenção na atuação dos atores, porque não importa o tempo que eles estão, eles têm que ser bons. E o que eles fizeram? Eles fizeram mais ou menos assim 1h30 de filmes e muito rápido. Foi muito rápido, uma cena muito rápida atrás da outra, um corte abrupto, você não consegue se relacionar, se sentir íntimo de qualquer personagem, você acaba não gostando de ninguém no final. O John Smith, uma hora que ele descobre, porque eu achei isso extremamente engraçado, que ele descobre que ele dormiu no filme 5 anos, ele vira o rosto assim de lado e faz aquele choro de Maria do Bairro que, Deus me livre, foi péssimo. O personagem do livro nem é a sombra do filme, do personagem do filme, mas fora isso, o Christopher Walker, que interpretou o John Smith, ele foi um bom ator, mas aí eles mudaram muitas coisas, mudaram o tipo do acidente, mudaram o tipo das visões, até a idade dos personagens. Então não ficou bom, você não consegue sentir uma ligação com os personagens. O filme, então, eu não recomendo vocês assistirem. E se quiser assistir, pode, mas não me fale que o livro é ruim por causa do filme. Os atores que eu acabei reconhecendo no filme é o John Smith, que é o Christopher Walker, que eu até ri na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, Christopher Walker tá tão novinho e ainda tá com a cara de velho. Acho que ele nunca teve uma aparência de rapaz novo. O xerife é feito por um ator que eu também reconheci, que é o Tom Skerritt. E no final, o grande vilão da história, que é o político Greg Stilson, é o Martin Sheen. E a direção do filme, a título também de curiosidade, ele é feito por um cineasta canadense, o David Cronenberg, se é assim mesmo que pronuncia, e ele também é conhecido pelos filmes A Mosca e Jason X, ou seja, então agora vocês vão ter noção mais ou menos como é que é o filme, né? Apesar de eu ter o maior respeito pela Mosca, mas o Jason X podia ficar sem assistir, e olha que eu sou fã do Jason. Não posso deixar de esquecer que também teve séries derivadas, como O Vidente, que teve uns 7 anos de duração. Aliás, mentira. Teve 5 anos de duração, 2002 a 2007. E eu também me lembro de uma série, de uma comédia que chama Psychic. Que na hora eu lembrei, falei, opa, parece Zona Morta, mas aí totalmente diferente. Só pegou o tópico principal, que é um vidente. Então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Eu peço mais uma vez para vocês não esquecerem de curtir. E até mais!